Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aí mais uma questãozinha da nossa lista, essa sexta questão. Uma questão aí da Escola Naval do Rio de Janeiro. Tranquila a questão, só requer um pouquinho mais de atenção, né? E é como eu costumo falar para vocês, a calorimetria é um tema até tranquilo, né? Relacionado ao ensino médio. E as questões mais elaboradas vão tentar fazer umas coisinhas diferentes, né? Pedir algumas relações matemáticas diferentes, em que a gente não está acostumado naquelas questões clássicas, né? Mas se prestarmos bastante atenção, a gente consegue resolver qualquer questão de calorimetria, beleza? Vamos lá fazer essa aí. Escola Naval, sexta questão da nossa lista de calorimetria. Vamos lá. Um bloco metálico A encontra-se inicialmente a temperatura inicial TI, né? Então ele dá aqui uma temperatura inicial, TI, né? Não sabemos que temperatura é essa, só falou TI, né? Sendo colocado em contato com outro bloco, B, de material diferente, mas de mesma massa, tá? Então, essa expressão aqui fala muita coisa pra gente, beleza? Então, o bloco B inicialmente a 0 graus Celsius. Verifica-se no equilíbrio térmico que a temperatura dos dois blocos é de 0,75 Ti, né? A temperatura inicial lá do bloco A, né? Ti. Supondo que só houve troca de calor entre os dois corpos, a relação entre os calores específicos dos materiais A e B é. Então ele quer a relação, né? Ou seja, calor específico de A dividido, né, pelo calor específico de B. E aqui nas alternativas 1 quarto, 4, 0,4. Bom, vamos lá, né? A questão diz o seguinte, vamos tentar visualizar aqui, tá? Diz que a gente tem dois blocos. Então, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu pegar esse aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui um bloco, beleza? Eu vou chamar esse cara de bloco A, tranquilo? E eu tenho outro bloco, que eu vou chamar esse cara aqui de bloco B, tá? Então deixa eu dar uma esticadinha aqui, porque a questão diz que eles têm a mesma massa, né? Vamos tentar fazer aí quase igual, tá? Leve em consideração aí como se fosse igual, beleza? Então esse cara aqui vai ser o bloco B. E a questão diz que a gente tem que considerar que só houve troca de calor entre os dois corpos. Então vamos isolar esses caras. Opa, deixa eu... Pera aí. Vamos isolar esses caras, ó. Vou fazer um isolamento térmico aqui, tá? Vamos supor que eles estão dentro dessa caixa aqui. Vou chamar esse cara aqui de caixa. Vamos chamar caixa térmica, tá? Um termo ideal seria um calorímetro, tá? Mas vamos dizer que essa linha aqui maior, esse retângulo maior, isola esses caras do meio externo. Então eles só vão trocar energia entre eles, tá? Energia térmica. O que a questão diz? A questão diz que o bloco metálico A, ele tem uma temperatura inicial, ó. O bloco A, ele tem uma temperatura inicial que ele chamou de TI, tá? E o bloco B, ó, o bloco B, diferentemente do bloco A, ó, ele tem uma temperatura inicial do bloco B de 0 grau, 0 graus Celsius, beleza? E foi verificado um equilíbrio térmico entre eles. Depois de um certo tempo, né, houve troca de calor entre os dois e o equilíbrio térmico se deu, ó, o equilíbrio térmico se deu, que a gente vai chamar de temperatura final para os dois, tá? 0,75 Ti, que é justamente a temperatura inicial do bloco A, né? 0,75 Ti. Beleza? E a questão fala outra coisa interessantíssima, tá? Ó, ele diz aqui, ó, que o bloco B ele tem material diferente do bloco A.
Se eles têm materiais diferentes, então o que é que a gente vai deduzir? Que o calor específico de A, ó, é diferente do calor específico de B, porque eles têm materiais diferentes. Porém, ele diz que eles têm mesma massa. Então, olha, a massa de A é igual à massa de B. Tá? É tudo igual. E aí ele pede para a gente calcular a relação entre esses calores específicos, né? O calor específico de A sobre o calor específico de B. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, pelo princípio da calorimetria, a gente sabe que se eu somar a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida, isso tem que ser igual a zero. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a quantidade de calor do bloco A, somar com a quantidade de calor do bloco B e dizer que tudo isso tem que ser igual a zero, beleza? E aí, vamos tentar encontrar a relação entre os calores específicos, beleza? Então vamos somar com a quantidade de calor de A e de B. Como nós temos variação de temperatura, né? Sem mudar o estado físico, a questão não diz isso. Então nós vamos trabalhar com calores específicos, tá? Calores sensíveis. Então, vamos lá. A quantidade de calor de A vai ser o que macete, né? Então, é a massa de A que multiplica o calor específico de A, que multiplica a variação de temperatura do bloco A, mais a massa do bloco B, que multiplica o calor específico do bloco B, que multiplica a variação de temperatura do bloco B. Tudo isso tem que ser igual a zero, beleza? Agora, como nós temos a massa de A igual à massa de B, aí eu vou apagar esses índices, subíndices aqui, de A e de B, e vou chamar tudo de M. Por que eu vou chamar tudo de M? Porque são iguais. A massa de A é igual à massa de B, então eu vou chamar tudo de M. Beleza? E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a substituição dos termos aqui, tá? Então, olha, eu tenho M, vou repetir, M, que é a massa, vezes o calor específico de A, que vai multiplicar a variação de temperatura de A, ou seja, a temperatura final de A menos a temperatura inicial de A. Aí eu vou somar com M, que é a massa de B, que é a mesma de A, que multiplica o calor específico de B e a variação de temperatura de B, temperatura final de B menos a temperatura inicial de B. Tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza? Então temos M. Estou fazendo bem devagarzinho as substituições para vocês entenderem passo a passo. Calor específico de A. Qual é a temperatura final dos blocos? A temperatura final foi do equilíbrio térmico, ou seja, 0,75 de TI. Então, 0,75 TI menos... E qual foi a temperatura inicial do bloco A? TI, né? A questão fala que a temperatura inicial do bloco A foi TI. Então eu vou somar com M, que multiplica calor específico de B, e agora as variações. A temperatura final de B é a mesma temperatura final de A, pois eles alcançaram o equilíbrio térmico. Então é 0,75 TI menos a temperatura inicial do bloco B. E a questão diz que a temperatura inicial do bloco B foi 0 grau, né? 0 graus Celsius. Então, menos 0, fechou parênteses, tudo isso igual a zero. Beleza? Então, nós temos M vezes calor específico de A. E aqui nós temos 0,75 TI menos TI. Isso vai dar menos 0,25 TI. Beleza? Então, deixa eu fazer aqui, porque pode ser que muitos alunos não entendam esse... Se você pegar aqui, 1 menos 0,75, isso é igual a quanto? 0,25. Não é isso? Se eu pegar 0,75, que é o caso da questão, menos 1,
Isso é igual a menos 0,25. Por que menos? Porque o sinal negativo está no maior número, né? 1 é maior que 0,75, tá? Então, é justamente essa diferença que nós temos aqui no parêntese, ó. Nós temos 0,75 de TI menos TI, tá? Como não tem nada aqui, é como se tivesse um 1 aqui multiplicando, né? Um elemento neutro. E isso é igual a menos, ó, 0,25 TI. Beleza? Então, só para explicar, pode ser que alguém não entenda essa diferença aqui, né? Mas vem daí, tá bom? Então, continuando, mais M, calor específico de B, e 0,75 TI menos 0 é o próprio 0,75 TI. Igual a zero. Beleza? Ó, como eu tenho um sinal negativo aqui, ó, sinal negativo, tá? Esse sinal negativo eu vou jogar aqui para frente. Beleza? Que é tudo multiplicação, né? Então, ó, eu vou ter menos massa, calor específico de A, que multiplica 0,25 de TI, mais massa, que eu vou repetir, calor específico de B, 0,75 TI igual a zero. Beleza? E agora? E agora, esse cara aqui está negativo. Esse cara que está negativo, ó, eu vou passar para o segundo membro para ele ficar positivo, beleza? Então, eu vou repetir esse cara aqui já está positivo, ó, M, calor específico de B, vezes 0,75 de TI. Isso tem que ser igual a quanto? Esse cara aqui está negativo, eu joguei para o segundo membro, ele ficou positivo, né? Então, M, CA, vezes 0,25 de TI. Tranquilo? E agora aqui, como é tudo multiplicação, a gente pode simplificar os termos comuns dos membros, né? Então eu tenho M, eu posso simplificar com esse M, tá? E o TI, ó, eu posso simplificar com esse TI. Então o que é que restou pra gente? Restou que CB, que é o calor específico de B, que multiplica 0,75, é igual ao calor específico de A, que multiplica 0,25. Como nós temos que encontrar a relação entre os dois, né, a divisão, né, o quociente, beleza? Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Veja que aqui, ó, ele pede, ó, o quociente entre os dois, né, CA dividido por CB. Então eu vou fazer aparecer aqui, ó, CA dividido por CB. Perceba que o CB está no primeiro membro, né, o calor específico de B. Se eu passar ele para o segundo membro, ele passa dividindo, né, ó. Ele está multiplicando e passa dividindo. Então ele vai ficar CA sobre CB. Então é o que eu quero, né? Ó. Passo esse cara que está multiplicando para esse membro, ele passa dividindo. E esse cara que está aqui multiplicando, eu jogo ele para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então a gente vai fazer uma troca, né? Ó. Olha a troca que a gente vai fazer. O CB está multiplicando, ele vai passar dividindo. Beleza? E esse 0,25 que também está multiplicando, ó, eu vou passar ele dividindo. Tranquilo? Tu vai fazer essa troca aí. Então eu vou ter que CA sobre CB, porque CB ficou embaixo, porque está multiplicando e passou dividindo. Vai ser igual a 0,75 dividido por 0,25. Por que o 0,25 ficou no denominador? Porque ele estava multiplicando e passou dividindo o 0,75. Beleza? E com isso a gente chega aqui, o calor específico de A sobre o calor específico de B, que é a relação que a questão quer, é 0,75 dividido por 0,25, que é igual a 3, né? Então, ó, essa é a relação entre os calores específicos, tá? Igual a 3. Então, vamos lá. Nas alternativas aqui, ó, o 3 está na letra E, né? Então, o gabarito da questão aí, letrinha E. Então, é uma questão que pode parecer um pouco complicada, mas não é, né? É só relações matemáticas aí. E percebam que quase todas as questões de calorimetria, se não todas, né, a gente responde sempre partindo, ó, desse princípio importantíssimo, né?
quantidade de calor cedido mais recebido, né, tem que ser igual a zero. Beleza, gente? Espero ter ficado claro aí. Vamos fazer mais questões. Até a próxima.